Bom, há algum tempo atrás nós tentamos a entrevista com o Dr. João Bosco Luz, ex-presidente do Goiás, não foi possível. Depois de muita insistência, ele aceitou falar com a gente aqui no Batendo de Frente. Por que demorou tanto a falar com a gente? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os telespectadores. Pelo simples fato de que eu não bato de frente com ninguém. Só por isso. Vai bater hoje. Bom, Você está de volta ao Goiás? não, eu nunca saí do Goiás. Firme lá como conselheiro ou como dirigente? Não, eu sempre fui, desde 79, que eu ocupei pela primeira vez a diretoria jurídica do Goiás, e durante todos esses anos eu sempre tenho ocupado a diretoria jurídica do Goiás, e ultimamente eu fiquei um período fora da administração do Dr. Cid. Fiquei fora, foi quando eu fui para o STJD, como procurador do STJD, e voltei, renunciei ao meu mandato na Procuradoria para assumir a presidência a partir de 1º de janeiro de 2012, e posteriormente elegemos o Sérgio, que era meu vice, e continuei no Goiás ajudando o Sérgio normalmente até recentemente. Doutor, eu estou vendo essa bola aqui, é a bola do título que o senhor teve como campeão no Goiás. O senhor teve 2 conquistas em 2 anos de mandato, mas teve também, digamos, algumas denúncias de que o senhor teria feito alguma coisa errada lá dentro do Goiás. Tipo assim, como é que essa história de uns 500 mil reais, que é uma denúncia de que o senhor retirou antes de terminar o mandato e que está devolvendo esse dinheiro em trabalho como diretor jurídico do Goiás? Porque todo dia se vê falar disso, Evandro, a oportunidade é ótima de Evandro, esclarecer. não, isso não tem futebol. Futebol é o seguinte, no Goiás existe uma situação onde tudo se trabalha dentro de um rigor muito grande. No Goiás não existe caixa 2. No Goiás, tudo que entra é contabilizado, tudo que sai é contabilizado. Agora, no futebol, tem certas coisas que não é na televisão, não é no rádio, não é no jornal, que nós vamos resolver. Se resolve internamente. Não é no Goiás, sem qualquer clube. Sem qualquer clube. E no Goiás, tudo que foi feito na minha gestão, eu nunca tomei uma decisão isoladamente. Lá, na minha gestão, eu implantei um sistema seguinte: tudo que era para ser decidido, era decidido primeiramente entre 3 pessoas, que era eu e os meus 2 vice-presidentes. Quais? Dr. Sérgio Rassi e Dr. Adriano de Oliveira. Então, tudo era discutido entre nós 3. Tinha participação do presidente do conselho? E a maioria das decisões, aquelas mais importantes, não bastava o voto dos 3. Ainda submetíamos à apreciação do seu Ailê, que, inclusive, nós dávamos a ele o poder de veto. Se nós 3 decidíamos uma coisa e ele decidia contra, pronto, estava encerrado o assunto. Mas lá teve tantas coisas assim que o Ailê aprovou que depois deu problemas. A administração do Raimundo chegou até a ir para a polícia, para a esfera policial. Para aí. A administração do Raimundo foi diferente. O Raimundo, só uma confissão de dívida aí, que nós estamos discutindo se é legítima ou não na justiça. Hoje, ela, se o Goiás perder, ela passa de 40 milhões, onde ele fez uma confissão de dívida para pagamento de supostos empréstimos. Isso é outra coisa. Isso não passou por discussão de ninguém. Eu fui diretor jurídico da época do Raimundo e não tivemos, ninguém teve conhecimento desse documento internamente. Então não se sabe como é que. Então, essa é uma questão. Agora, então as contas do Raimundo, elas não foram aprovadas
exatamente porque foi feita uma auditoria e aí constatou essas irregularidades. Aí é uma outra situação. E você pode ter certeza... Esse processo ainda está em andamento? Esse processo está em andamento, nós perdemos ele em primeira instância, aí houve um recurso, reformamos em segunda instância, anulou tudo, volta-se a estaca zero. Por quê? É uma confissão de um documento que é uma cópia de um documento, cujo original, pela cópia, o documento não tem reconhecimento de firma, não foi registrada, a cópia não é autenticada, então é um documento que ninguém sabe a origem dele, que está lá discutindo 50% do valor que o Goiás recebeu pela transferência do Wellington, naquela época, para a Rússia. Então, são situações diferentes. Agora, dentro do futebol, tem coisas decisões que você tem que tomar e que nem sempre você vai discutir isso em público. Tá, e o que você me fala dessa suposta retirada de R$500 mil? O senhor deve ter conhecimento, é muito Claro que temos, isso aí como é que aconteceu isso? Isso aí nós sabemos e não é questão para a gente discutir em público. Isso jamais vamos discutir isso em público. Não tem? Nem eu vou discutir em público, nem o Sérgio, nem o Soailê e nem o Adriano. Mas essa dívida existe? Eu pago ao Goiás mensalmente? Não. Isso é uma questão do Goiás. Isso aí. Tá, o que se sabe é que o senhor também retirou a cota que era da Globo, aplicou na equipe e deixou o Sérgio Haas sem recursos para gerir o time do seu primeiro mandato. Foi mais ou menos por aí? Evandro, quando o senhor Ailê assumiu o Goiás, em setembro de 2010, o Goiás não tinha dinheiro em caixa. O Goiás tinha uma dívida enorme. O Goiás devia a padaria. Então, o senhor Ailê assumiu como interventor e isso perdurou por 20 meses. No ano de 2011, do dinheiro da Globo, não entrou um centavo no Goiás. Então, foi um ano que não entrou um centavo da Globo do Goiás. E o senhor Ailê trabalhou final de 2010 e 2011 inteiro para sanear, para cobrir esses buracos. Quando nós assumimos em 2012, o time estava na Série B, nós estávamos pagando antecipações feitas pelo Dr. Cid, antecipações que o senhor Ailê teve que renegociar com bancos, e nós teve antecipação feita pelo Dr. Cid que nós terminamos de pagar no mês de novembro de 2013. E o Clube dos 13 abocanhou todo o dinheiro do Goiás de 2011 e com isso, quando nós assumimos, nós fizemos, juntamente já com o senhor Ailê, nós fizemos uma negociação junto ao Tribunal Regional do Trabalho, que naquela época nós tínhamos um passivo já em execução, passivo trabalhista já em execução, na ordem de 8,5 milhões já em execução. Nós fizemos, o senhor Ailê nunca foi na Justiça do Trabalho para defender a HP ou qualquer empresa dele, mas do Goiás ele esteve lá várias vezes, nós estivemos lá negociando. Mas não foi possível concluir ainda sob a intervenção dele. Então, quando nós assumimos, nós demos sequência a essa negociação e conseguimos fechar um ato com a presidência do TRT na época e que o Goiás se comprometia a pagar um determinado valor mensal. Inicialmente, nós iríamos pagar 120 mil mensais e, depois de um determinado tempo, 200 mil reais mensais. Mas na primeira audiência que nós realizamos junto ao juízo auxiliar de execução, que foram exatamente 2 ações dos auxiliares do Leão, a juíza abriu a audiência e eu fiz a proposta de parcelamento e nessa hora ela disse para a advogada dos dois
e disse o seguinte: olha, doutora, se a senhora não quiser aceitar a proposta do Goiás, a senhora não precisa, porque já tem dinheiro depositado junto ao juiz auxiliar de execução o suficiente para quitar as duas execuções. Tá. E aí, é claro, a juíza não aceitou, a advogada não aceitou. E ela liberou aquela importância para quitar esses dois processos.